passado, seara de vultos imortais e de um povo sempre iluminado pelo ouro dos teus arrozais. O arroio duro cortando a cidade carrega a saudade que ficou pra trás. Tempos de guerras e revoluções pra conquistar o caminho da paz. E Camaquã, sorriu que canta nas matas de Tarumã. 10h06, 10 horas e 6 minutos. E esta é a trilha aí do nosso espaço novo aqui, espaço semanal do Bom Dia Camaquã, com o nosso amigo Catulo Fernandes. Arte, Cultura e História. Catulo, seja bem-vindo aqui ao nosso Bom Dia Camaquã. Toda quinta-feira a gente vai ter esse encontro aí para falar de história, de arte, de cultura. E hoje, especialmente, a história, um pouco da história de Camaquã. Bom dia. Bom dia, Camaquã. Bom dia, Eduardo, internautas, ouvintes, telespectadores, que hoje é tudo misturado. É com áudio e vídeo. Do portal Clique, da Rádio Clique, que tem esse alcance fenomenal aqui na nossa região e em todo o Brasil. E a gente sabe de muitos camaquenses, tem amigos na Austrália, na Nova Zelândia, nos Estados Unidos, camaquenses que estão espalhados pelo mundo e que vão também acompanhar o Arte, Cultura e História. Com certeza. E nessa estreia vamos falar aí de Camaquã, né? Do 19 de abril. O 19 de abril, agora sábado, Camaquã registra 161 anos de emancipação política. E a Prefeitura Municipal, como não podia ser diferente, está organizando um evento famoso, tradicional, bolo gigante da Praça Zeca Neto, que está de volta. O ano passado, muitas atividades foram canceladas em virtude das ações climáticas que afetaram o estado. Então, a programação de Camaquã, na verdade, ela era mensal, era todo mês de abril se fazia atividades e isso está retornando. A gente está muito satisfeito, muito feliz com as entidades, as instituições promovendo, não somente no dia 19 de abril, que também é o dia do índio, e Camaquã e Cabaquá, como diz a canção, na voz da Luana Fernandes, é de origem tupi-guarani. O rio correntoso, que é o nosso rio Camaquã, que deságua na Lagoa dos Patos, e que foi o maior aliado dos farroupilhas durante a Revolução, onde o Garibaldi construiu os lanchões. E já aproveito e já mando um grande abraço lá para o Adriano Catti, o nosso guardião das ilhas do Camaquã, como eu costumo chamar esse jovem historiador, escritor, e que tem uma grande contribuição, porque tudo começou nas estâncias do Bento Gonçalves, na estância do Cristal, na estância da Barra, na estância da Figueira, lá em 9 de dezembro de 1815, quando Bispo Coutinho, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela tinha um poder paralelo ao Estado, no caso o Império Brasileiro, e em nome do Imperador Dom Pedro I, ele em audiência com os povoamentos da região em Pelotas, concedeu ao Joaquim Gonçalves e ao seu genro, Sargento-Mor Boaventura Centeno, o construtor da Fazenda da Figueira, que começou a ser construída em 1795. Então, a partir dali, São João Batista de Camaquã começa o seu povoamento, onde hoje é a RS 350. Como todos sabem, em virtude da escassez de água,
acabaram mudando aqui para o nosso Passo do Douro. Foi a primeira entrada de Camaquã, o nosso arroio duro que corta a cidade e que é o símbolo máximo da união dos munícipes. E todas as cidades prosperam no entorno de águas. O ser humano, esses povoamentos, desde a época da pré-história, os homens das cavernas procuravam fazer as suas moradas junto aos cursos de água. Então Camaquã prospera, sai de uma vida rural, da charqueada. Já tínhamos o plantio do arroz a partir de 1900, com o Hildebrando Centeno, também na charqueada da Pacheca. A erva mate era o outro grande produto, vindo aqui Bandeirinha Galpões, a Ana Custódio de Oliveira, cantada pelo Elmo de Freitas, a barbuda estancieira. Camaquã já era conhecido no exterior, em virtude do charque, em virtude do Bento Gonçalves, da sua liderança militar e política. Ele que morou na Estância do Cristal. Então a gente celebra também esse ano 210 anos da fundação, agora em 9 de dezembro. Que são as duas datas que vêm na bandeira de Camaquã, no brasão de Camaquã. E esse brasão é de 1960, então já se sabia essas datas há muito. O 1815 e o 1864, que é a emancipação política de Camaquã. E estas datas não foram criadas pelo Núcleo de Pesquisas Históricas de Camaquã, não foram imaginadas pelo Dr. João Máximo Lopes, nosso grande querido amigo, aos 96 anos de idade, muito menos pelo jovem Catulo Fernandes. Estas datas, elas têm documentação. O pesquisador, o historiador tem que ter um compromisso, que a tradição oral é muito importante, é fundamental até em vários momentos, mas a documentação é que faz valer as questões legais. E não são historiadores nem pesquisadores que determinam. Isso quem determina são os poderes executivo e legislativo. E a celeuma do 5 de maio foi dirimida em 1979 pelo prefeito Egídio Schlabitz e 21 vereadores. A Câmara Municipal era composta de 21 integrantes, que por unanimidade acataram o documento 19 de abril de 1864, a Lei 569, assinada pelo vice-presidente da província, Patrício Vieira da Câmara, equivalia ao governador, na época, o presidente da província de São Pedro, governador do Rio Grande do Sul, na nomenclatura atual. E ele estava em exercício. Não se sabe ao certo se o presidente da província estava afastado por motivos de saúde ou de viagens, mas, enfim, essa é a lei que o Egídio Schlabitz, prefeito da época, e os 21 vereadores referendaram e tornaram, então, o 19 de abril passou a ser a data da comemoração do aniversário. Mas é interessante, Eduardo, que mesmo tendo essa data, não desmerece as demais datas, né? Inclusive, poderia ser comemorado o aniversário 9 de dezembro, que é a documentação da Igreja Católica junto ao Império, concedida ao Joaquim Gonçalves, pai do Bento, o 9 de dezembro de 1815, que está à esquerda do brasão e da bandeira de Camaquã. Tem cidades que comemoram na fundação, quando começa o povoamento, e tem cidades que comemoram na emancipação política. E nós temos também uma data importante, que é o 1844, porque em 1844, no ocaso da Revolução Farroupilha, é transferido, então, a sede que começou na RS 350, ela vem aqui para o Alto da Matriz.
terrenos doados, e alguns consideram que foi uma aquisição pela Ana Gonçalves Meirelles, que também podemos considerar como cofundadora, junto com Manuel da Silva Pacheco, da cidade de Camaquã, que começou com 2 ruas. A rua de cima, que é o Largo da Matriz, e a rua de baixo, que é a Bento Gonçalves. A Rua das Canchas, porque também tinha corridas de cavalo na Bento Gonçalves. Na época era o esporte da época, eram as canchas retas, né? Então, a cidade de Camaquã tem essa nomenclatura terra farroupilha, que nós lutamos muito por ela, e que comemora 10 anos, e que precisa ser mais bem divulgada, mais bem explorada, no bom sentido, pelo poder público, pela própria população, pelas instituições. Ela que foi referendada no Sesc Centenário de Camaquã. Nós fizemos um movimento, tivemos o apoio do deputado Esperotto, que já tinha experiência, Guaíba, berço, Farroupilha, essa ligação muito forte de Guaíba com Camaquã. Aliás, o Bento Gonçalves morre em Pedras Brancas, morre em Guaíba, onde tem o símbolo do cipreste Farroupilha, né? E aí nós levamos a Assembleia Legislativa, foi aprovada por unanimidade, e o então governador Tarso Genro outorgou o título Camaquã Terra Farroupilha, em abril de 2014. Fizemos uma grande exposição no Sesc, contando essa história através de fotografias antigas, uma parceria com a minha filha Luana Fernandes, que é publicitária. Nós restauramos mais de 200 fotos antigas de Camaquã, acervo do Núcleo de Pesquisas e da própria Criarte. E Camaquã teve, então, a sua primeira exposição de fotos antigas para celebrar aquele feito da aprovação na Assembleia Legislativa. O prefeito João Carlos Machado, que estava presente em todas as atividades naquela efeméride. Um grande evento na Assembleia Legislativa, com fotos atuais, também organizadas pela Criarte, com o nosso grande amigo, grande parceiro, que ele se diz fotógrafo amador, mas é um profissional da arte da fotografia, o nosso estimado Alex Haas. E Camaquã ganhou todas essas atividades, esses livros, tudo de presente. Nós presenteamos a cidade, eu, o Dr. João Máximo, e o Núcleo de Pesquisas, aqueles laboradores ali do núcleo, o saudoso Luiz Fernando Azambuja, o araguês Cássio, o genealogista que está conosco ainda, o próprio Barbosa Lessa, que nos deu um manancial de documentações, ele que sempre foi defensor das questões que envolvem legalidade. O Barbosa Lessa era um legalista, assim como nós todos. Nós, da área cultural, Casa do Poeta, Associação de Artesãos, Associação Barbosa Lessa, Núcleo de Pesquisas, somos apartidários. Somos entidades que pensam em Camaquã. Nossa bandeira é Camaquã. Então, todas essas datas, elas merecem ser celebradas. O 1815, o 1864, que está na nossa bandeira, no nosso brasão, desde 1960 esse brasão foi criado. Inclusive esse brasão, ele tem um erro. Ele consta um erro, até diria, de uma certa gravidade. Porque ele é dourado, a coroa que em cima, o brasão, ele é dourado. E ela não poderia. As coroas douradas são somente pelas regras da heráldica, pelas regras dos selos honoríficos, de brasões. A coroa dourada são para municípios, capitais de estados e municípios considerados grandes metrópoles, né? Até uma redundância, metrópole já é grande. Então, tem esse pequeno... E que o Dr. João Máximo, como profundo conhecedor da história de Camaquã, identificou
mas ele não quis levar isso adiante, até pelo fato que já estava se criando polêmicas em relação às datas, né? Como volto a frisar, 1815, 1864, 1844 e 1851. Então nós temos... Camaquã tem muita coisa que comemorar até em relação às suas datas. São maneiras ímpares e diferenciadas. E o importante é celebrar a cidade. Como vai ser feito, com um bolo gigante na sua casa. Nós temos que ter o civismo e o patriotismo acima de tudo. Porque ao longo do tempo se foi se perdendo um pouco dessa coisa. Ontem mesmo, eu tive com 6 turmas do Manuel da Silva Pacheco. Olha a coincidência, né? Eram turmas do Manuel da Silva Pacheco, uma escola que eu amo muito, que fui patrono da Feira do Livro, fui presidente do CPM, eu e a minha esposa, durante 2 gestões. A Luana estudou lá. E eu estive com eles com a exposição. A exposição nós doamos para o Forte Zeca Neto, essa exposição. Foi feita uma doação, já com as telas, com quadro com vidros antirreflexo. Nós fizemos essa doação e ontem a Secretaria da Cultura disponibilizou para o SESC. 10 anos depois, nós estávamos lá com a mostra comentada, com aquela criançada toda querendo aprender através da fotografia, porque uma imagem vale mais que 1000 palavras. Verdade. E através da fotografia, eles identificando, e muito... Porque ouviram dos pais a história do macaco Chico. Tem a foto lá da antiga Praça dos Macacos, que até hoje é lembrada assim. Então não tem idade para amar a cidade. É de tenra idade que a gente começa. E ontem foi momentos assim muito agradáveis. A Graziela, do setor cultural do SESC, nos fez o convite. Hoje tem uma mostra de artesanato, é uma semana toda de atividades, né? Por isso que eu digo, eu estou muito feliz de ver esse retorno. Antigamente tinha a semana do município, né? E durante um mês, o Luiz Renato Barbosa, ele coordenava as atividades. E, inclusive, a Semana da Poesia, que está na 26ª edição, abria as atividades da semana do município de Camaquã. Então, o SESC também trazendo uma semana de atividades, todas voltadas à história de Camaquã. Por que se perdeu isso, Catulo, na tua análise, assim? E essas atividades como Semana da Poesia, tipo cafezinho, não sei se ainda tem o cafezinho poético. A Semana da Poesia nós acabamos de realizar a 26ª edição. Ela só mas com a mesma intensidade, né? Só não aconteceu 2 anos, né? Uma em virtude da pandemia e o ano passado em virtude das enchentes. Mas o cafezinho poético, por exemplo, que é bem frisado, ele era mensal. A própria semana do município a prefeitura realizava uma semana inteira de atividades. Eu era pequeno, mas eu me lembro que era um restaurante Droze ali, eu acho que tinha eu acredito muito, assim. Eu tenho certeza, inclusive, do que vou falar. Essas atividades que envolvem periodicidade, né, elas têm uma tendência a vir se esgotando ao longo dos anos. Porque aquelas pessoas que são a vanguarda dessas atividades, e a gente vê isso até nas próprias instituições, Lions Clube, Rotary Clube, Liga de Combate ao Câncer, as entidades culturais, os CTGs, ao longo do tempo, e com esse advento da internet, que agora ainda, entre aspas, complicou de certa forma ainda mais, ao passo que é bom para divulgação, toma muito. E as pessoas parece que são as mesmas, né? Os que começaram lá no Lions, no Rotary, essas coisas, aqueles vanguardistas continuam. Hoje temos uma certa renovação e a gente tem visto projetos muito bons nessas áreas aí das instituições sociais, inclusive até na área cultural, com a Geloteca do Lions, que a gente celebra muito essa criação que eles tiveram, estão
coordenando, mas ao longo do tempo vai se perdendo, Eduardo. E é difícil manter, porque tu não tem uma equipe de voluntários para fazer um mês todo de atividades. Então vai se resumindo por uma semana. Daqui a pouco se torna um dia especial. E são muitas datas. Agora nós temos muitas datas mensais das cores. Começou com o Outubro Rosa e o Novembro Azul, e agora isso se tornou uma espécie de moda, né? Muitas atividades. Então, onde tu tem tantas atividades, acaba diminuindo, evidentemente, o interesse do público e da plateia. Sim. Então não tem por que tu fazer um cafezinho poético todos os meses. As pessoas têm muitas atividades também. A última sexta-feira do mês era sagrado em Camaquã. Aquilo era lotado, o restaurante Drose, e com fila de espera. Nós inauguramos a fila de espera, que hoje é tão comum, até nos barzinhos da capital e dos centros maiores. O Drose tinha fila de espera. Já estava. E aí era legal porque tinha aquelas pessoas que gostavam de olhar a novela, que era uma febre que tinha antigamente também. E nós começávamos às 8 horas, na hora da novela das 8, que nós queríamos ver quem é que era de fé mesmo, que saía, e depois da novela lotava de novo. E aí tem aquele pessoal que gosta de ir mais cedo para o happy hour, e já tem os mais boêmios que gostavam de ir depois das 11. Então era uma beleza, aquilo ali sempre tinha público, né? Com certeza. Catulo Fernandes, a sua estreia aí no Espaço Arte, Cultura e História, aqui no nosso Bom Dia Camaquã. Toda quinta-feira, entre 10 e 10 e meia, a gente vai ter esse bate-papo aí, resgate da história de Camaquã. Para concluir, então, esse primeiro capítulo, né, da nossa Arte, Cultura e História, nós estamos promovendo, em parceria com a Secretaria da Educação e Desporto, mando um abraço desde já para a Carmelita Martins, nossa secretária, para a Ariadne, supervisora, para a Kellen Vencato. Nós estamos promovendo um resgate da Semana do Município, que é a Semana Cultural Terra Farroupilha. Evidentemente que todas as atividades do Ponto de Cultura Barbosa Lessa, lá no Verdes Campos, nós vamos ter sempre o cuidado para que não tenha outra promoção naquele mesmo dia. Então estamos todos indo prestigiar o 19 de abril e o 20 de abril, que é a promoção da Prefeitura Municipal, agora sábado e domingo na Praça Zeca Neto. E a partir de 22 nós teremos no Ponto de Cultura Barbosa Lessa atividades todas voltadas à história de Camaquã. Começando no dia 22 com a palestra Camaquã Terra Farroupilha, 161 anos da emancipação e 200 anos de fundação, com o professor Gilberto Bueno, às 14 horas. 23 de abril, oficina literária Poemas sobre Camaquã, com a escritora Inês Ramos Crespo. Essa atividade nós vamos fazer em parceria com a Biblioteca Oswaldo Lessa da Rosa, nosso amigo bibliotecário Jean, que está desenvolvendo a Semana Érico Veríssimo, também aos 120 anos do nascimento do Érico Veríssimo. Então, essa atividade vai ser no Forte Zeca Neto. Voltando ao Ponto de Cultura, o FUS Cultura com contação de histórias, com a Cíntia Gorziza, às 14 horas, 90 crianças da Escola Marina de Godoy Neto. O 25 de abril, aí é a vez vamos pintar a foca maroca com o nosso artista plástico Caiaque, que inclusive ele que restaurou a foca, né, ele e o Celismar, que é outro grande artista camaquense, no dia 25 de abril. E no dia 26... Que horas vai ser essa pintura? Às 14 horas. Sempre com escolas, esses eventos... Vão revitalizar de novo? Não, é lá no Ponto de Cultura. A foca está revitalizada. É o projeto de pintura e desenho. Ah, sim, sim. E explicando como foi feita a revitalização e a criação do nome Foca Maroca, que foi uma ideia do Caiaque, né? Na época ele apresentou esse projeto para a Prefeitura Municipal, para a Secretaria. E
Nós temos 8 oficineiros lá, da mais alta qualidade, né? Palestrantes oficineiros da área do artesanato, da pintura e desenho, da contação e história, da hora do conto. E serão 6 semanas culturais, totalmente gratuitas, e as crianças aproveitam a vinda para fazer o seu piquenique cultural lá no Verdes Campos, lá no Ponto de Cultura, espaço cedido pelo Pablo Fernandes. Novamente agradecemos aí essa grande parceria, né? E temos o apoio cultural, né, da Casa do Poeta Camaquense, evidentemente. Barbosa Lessa é o nosso patrono perpétuo, e também da UD e da FUBRA, com os toldos, com o projeto Verde é Vida, que nós estamos fazendo os plantios, né, de frutíferas. E também, neste encerramento, totalmente entrada franca, o maior evento cultural de entrada franca da história de Camaquã. Posso afirmar com toda certeza, porque eu conheço bem essas atividades desde 1989. São 36 anos na labuta cultural. Então nós teremos o lançamento da antologia da Capocã, Cidade da Poesia, com livros de presente a todos os presentes. É uma redundância, mas é verdade. Essa antologia 7 da Capocã será presenteada através do edital LPG do governo federal, com os repasses para o município de Camaquã. 16 horas, abre as porteiras para te levar o teu chimarrão, com a tua família, curtir um ambiente de natureza e todas as atividades gratuitas. Repete o dia? 26 de abril, 26 de abril. Encerramento da primeira semana cultural Terra Farroupilha. 18h30, 26 é no sábado. Num sábado. 18h30 o espetáculo Acordes para a Pessoa. A Luana Fernandes vem de São Paulo para esse espetáculo. Álvaro Santistevan, Pablo Voloski ao teclado. Um espetáculo cultural de alto nível que já foi apresentado. E gratuito. E gratuito, já foi apresentado na Casa de Cultura Mário Quintana, no Santander Cultural, no Congresso Brasileiro de Poesia em Bento Gonçalves, no próprio Teatro do Sesc. Então, um espetáculo maravilhoso. Às 20 horas, a grande cantora camaquense Ju Moraes, com o show Por Elas, um espetáculo também de altíssima qualidade. Às 21h30, a entrega do troféu Barbosa Lessa. Semana que vem nós vamos falar mais sobre o troféu Barbosa Lessa no programa da semana que vem. E o fechamento é um recital estilo cafezinho poético, que aí é o espaço livre, a partir das 22 horas, 22h15 mais ou menos. Realização do Ponto de Cultura Barbosa Lessa com o apoio da Casa do Poeta Camaquense. Então, a partir do dia 22, o retorno da Semana do Município na nossa cidade, e agora com esse nome maravilhoso, preservando o nosso título, Terra Farroupilha. Perfeito. E estaremos aí acompanhando de perto aí essa programação. Valeu, Catulo, e até quinta-feira que vem. Obrigado, um abraço aqui para o Ronaldo, vereador Ronaldo, o Gui, que está chegando ao programa, e a todos os internautas, ouvintes, telespectadores. Até a próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã, com Arte, Cultura e História. Valeu! Aí estreia de Catulo Fernandes, 10h34, e depois do intervalo teremos aí a participação semanal aí do Ronaldo Soares Huguinho, Ronaldinho.